2024. As vendas do comércio varejista, que subiram 1,8% de março para abril, maior alta por mês desde os anos 2000, vão ser assunto de uma conversa agora com o especialista em varejo, Guilherme Bonem. Vamos conversar com ele aqui no Band News. Olá, Guilherme, boa noite para você. Muito obrigado por nos atender. Olá, Eduardo, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Vendas do comércio, elas estão variando ao longo dessa pandemia, evidentemente, de acordo com a abertura ou fechamento do comércio nas várias cidades brasileiras. E você tem aqui a exceção do que é vendido pela internet. Nesse momento, já é possível encontrar um padrão de crescimento para que a gente diga que as coisas estão melhorando ou ainda nós estamos com picos e vales seguidamente? Veja, obviamente a gente está com picos e vales ainda porque está muito relativo a essa abertura e fechamento do comércio. No entanto, foi muito positivo esse último estudo, justamente porque mostrou que as pessoas ainda estão querendo ficar em casa e estão comprando ainda eletrodomésticos, móveis, porém também começaram a comprar mais calçados e vestuários, que é um indicador que está havendo uma mudança, que as pessoas estão querendo ir para a rua, muito provavelmente por causa da vacina. Também mostrou que a parte de alimentícios e supermercados também tem caído um pouquinho, que mostra que as pessoas estão botando dinheiro em outro lugar, não somente na parte de casa. Obviamente o comportamento de consumo também mudou bastante na pandemia, né? Eu acho que esse ponto vale ressaltar. As pessoas estão um pouco mais restritivas no seu consumo, mas também está soltando um pouco isso que mostra essa alta de 1,8. A gente teve comportamentos bem distintos das classes econômicas diferentes. Enquanto os mais pobres simplesmente não conseguiam consumir porque ficaram muitas vezes sem renda nenhuma, ou com auxílio emergencial, ou aqueles que, inclusive, trabalham individualmente como autônomos, ou então como no comércio informal, por exemplo, ficaram sem renda nenhuma. Enquanto que os estratos mais altos conseguiram guardar dinheiro, às vezes não fizeram as compras logo no ano passado, com a medida em que esperavam, e tinham mais dinheiro até de sobra para comprar e consumir assim que as coisas começassem a melhorar em termos de abertura de comércio, e isso aconteceu. Será que esses dois comportamentos ainda vão continuar? Ou já se tem uma mudança, por exemplo, acabou o dinheiro que estava guardado, ou não, aqueles que estão, a classe mais baixa voltou a consumir um pouco porque as coisas já voltaram a funcionar? Tem algum padrão também com relação a isso ou não? Ainda não é possível nenhum padrão específico sobre isso, mas a gente nota que as pessoas estão um pouco mais confiantes, né? A vacinação avançando, as pessoas deixam mais confiantes e a confiança é tudo para o mercado. O que a gente também notou muito é que a reabertura do comércio de uma forma mais massiva também estimula as pessoas a comprarem mais. Então, essas datas mais comemorativas, como a gente tem visto isso, fizeram que o varejo funcionasse mais e, consequentemente, talvez todas as partes, todos os segmentos da população comprassem um pouco mais, mas ainda assim, existe uma preocupação muito grande, especialmente das classes mais baixas, em relação ao consumo. O Dia dos Namorados surge ali, como o Dia das Mães e como os Dias dos Pais, para encher o ano de datas, para não ficar só no Natal, né? Natal, uma grande explosão de vendas, por motivos evidentes, e o próprio comércio, o mercado cria, né, com a ajuda de datas específicas, né, dia 12 de junho é um dia antes de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, então, namorado num dia, casamento no outro, para justamente movimentar o comércio. Você falou, as datas comemorativas já começam a ter um resultado. A gente já pode ter alguma estimativa de como foi o Dia dos Namorados ou ainda está cedo? Ainda está cedo, o Dia dos Namorados acabou sendo ontem, né? Mas a gente nota que o varejo ele precisa se entender como não somente um componente de uma compra, e sim as marcas precisam se relacionar mais intensamente com o consumidor. Esse acho que talvez foi a grande mudança que a pandemia nos trouxe, que o mundo online e o mundo físico tiveram que coexistir muito mais do que antes. O consumidor que até então não comprava online teve que comprar online por falta de opção, porque as lojas estavam fechadas. E esse comportamento se mantém após a reabertura das lojas, e a gente vê que isso sim fez com que também tenha alguns varejistas se destaquem mais do que outros, porque tem esse mundo que a gente chama de omnicanal, né? Onde o mundo online e o mundo offline acabam sendo o mesmo peso para o consumidor. Essa, você falou, uma realidade que está se mantendo. Deve continuar no pós-pandemia também? Ou é algo que não? É só relativo a esse momento em que as pessoas estão, de fato, impedidas de sair de casa para comprar e as lojas impedidas de abrir em boa medida?
Deve continuar. Se a gente olhar, o e-commerce no ano passado teve um crescimento nunca antes visto, mas ficou muito longe do que o varejo físico vendia. Então não houve uma troca total de um para o outro. Mas o que acontece é que o próprio vendedor, por exemplo, que antes tinha a loja para vender, ele teve que obrigatoriamente ficar em casa. Como esse vendedor vai continuar vendendo, ele teve que usar ferramentas digitais para vender. Ele teve que aceitar que o e-commerce era um amigo dele, porque a loja estava fechada. Ele teve que fazer os seus consumidores também irem para o e-commerce. Então, isso é uma realidade que já está acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e isso provavelmente vai se manter. Só acelerou esse processo de transformação digital que a gente vê em várias indústrias, e o varejo físico também está cada vez mais intrínseco a esse processo de transformação digital que foi acelerado na pandemia. Para a gente encerrar, Guilherme, o número de empregos que o varejo proporcionava já voltou a proporcionar? E, se por causa dessa mudança de comportamento do consumidor, ele não vai mais ter o mesmo número de vagas que teve antes? Eu acho que ele não voltou ainda. Provavelmente vai voltar a números parecidos, mas também tem que olhar para o outro lado. O varejo não é só, como eu comentei, só a loja física. A quantidade de empregos e vagas que abriram para ajudar as marcas no seu mundo digital é muito grande. Existe uma demanda muito maior do que oferta de profissionais para trabalharem nesse segmento do que o mercado está conseguindo entregar. Então, assim, também existe uma transformação para onde essas pessoas estão indo e cada vez mais o vendedor, o varejista, está cada vez mais conectado nesses dois mundos e, consequentemente, as vagas só estão se transformando. Então, a qualificação é muito importante e que acaba sendo ainda um problema que a gente tem que o mercado de profissionais não está ainda atendendo a velocidade que o mercado está precisando. Guilherme Bonnen, muito obrigado pelas explicações e por nos ajudar a entender um pouquinho do momento pelo qual nós estamos passando. Bom domingo para você. Obrigado.